Pessoal, paz do Senhor. Bom, vamos dar continuidade. Nós paramos aqui, paz do Senhor, né? Boa noite a todos os nossos seminaristas. Desculpem a demora, mas a gente vai chegar lá, fica tranquilo, tá? Sobre o chamado de Israel e a missão de Deus, né? Então, dentro dessa parte aqui do nosso comentarista, ele vai abrir alguns leques aqui, colocando ponto 1, ponto 2, né? Ponto que deve ter o ponto 3, né? E aí a gente vai falando para vocês, né? Muito bem. Então vamos falar sobre chamado de Deus, chamado de Israel, missão de Deus. Aqui nós estamos observando aqui sobre o reino de sacerdote. Então, para que servia o sacerdote no Antigo Testamento? Sua principal função era o quê? Mediador. Mediador entre Deus e os homens. E Deus queria fazer, portanto, uma nação toda, né, que estivesse ali representando Deus, né? Então Deus usava os sacerdotes para serem mediadores. Então, a quem representariam na presença de Deus? Então está claro que Deus os queria sendo mediador entre eles e os demais povos. Por quê? Porque Deus, irmão, ele está sempre levantando e preparando, desde quando o povo de Israel saiu lá do Egito, quando o povo sai do Egito em direção ao Monte Sinai, para no Monte Sinai, o povo ali foi trabalhado por Deus, né? O povo estava sem lei e Deus preparou, tanto é que Moisés subiu ao monte para receber as leis do Senhor. Afinal de contas, em outras palavras, aquilo ali era o quê? Era o preparo de Deus na vida de Israel, porque tirou o povo de Israel e agora está querendo tirar o Egito do povo. E para tirar o Egito do povo, né, Deus precisava então dar as suas leis, os seus estatutos, né? Então Deus queria que Israel fosse um reino de sacerdotes para as outras nações. Para isso, esse povo teria que ter as leis, os estatutos. E Deus instituiu o sacerdote para que pudesse fazer essa mediação entre o povo, né? Entre o povo e Deus. Ok? 1.2, a nação santa. Isso quer dizer o quê? Separado, né? A nação deveria ser uma nação separada por Deus, porque uma nação que não fosse pagã, uma nação que não fosse idólatra, uma nação que tivesse os mandamentos de Deus, né? Esse daqui vocês estão aqui, ó, estamos aqui no capítulo 10, né? Estamos no capítulo 10, ok? Estamos aqui no capítulo 10. Então, do capítulo 10 do nosso livro de missiologia, que estou passando aqui para vocês. E aqui vem falando sobre esse chamado de Deus através da nação santa. Por quê? Porque no Velho Testamento não tinha igreja, não existia igreja. A igreja era o povo de Israel. Então a missão de Israel seria... A missão de Israel seria diante das outras nações. Então, quando a nação de Israel estivesse sempre preparada, ela estaria sendo ali a representação de Deus para o povo. Por isso que Deus exigiu uma relação de comunhão muito grande com a nação de Israel. Quando a nação de Israel, infelizmente, não estava preparada, Deus habilitava alguém para levar a sua mensagem, né? A sua mensagem para eles, dizendo da importância que Deus tinha com as nações vizinhas. Quem coloca aqui alguns versículos, mas nós não vamos poder detalhar muito aqui não, tá? 1.3, o plano missionário de Deus para Israel.
este plano se dividia em 3 pontos. Esse plano se dividia em 3 pontos. Primeiro, proclamar o seu plano de abençoar as nações. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Irmão, se lembra. Segundo, participar do seu sacerdócio como agente dessa bênção. E terceiro, provar seu propósito de abençoar todas as nações. Então, esse é o plano missionário de Deus para Israel. Agora vamos entrar aqui numa parte muito importante que a gente vai debruçar um pouquinho mais nele aqui. Missões no Novo Testamento. Então, essa base indispensável, insubstituível na tarefa missionária da igreja entre as nações e povos do mundo, né, que ele comenta aqui, ó, o Deus que no Antigo Testamento se identifica como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e que revela a Moisés o seu nome pessoal de Yahvé. Então, essa é a missão de Deus no Velho Testamento, irmão, era levar o evangelho que, na verdade, seria profetizado, era levar Deus às nações, o evangelho na pessoa do Messias, né? Então, a missão de Deus lá no Velho Testamento era proclamar às outras nações o projeto de Deus, o que Deus tinha para a humanidade. E quem tinha esta função era o povo de Israel. Era o povo de Israel que, através de seus profetas, dos seus sacerdotes, né, dos seus reis, eles estabeleciam as regras, as normas, os estatutos. Era a lei de Deus, tanto é que Deus não queria instituir rei para o povo de Israel, porque o Senhor já era o rei de Israel, né? Então, Deus ele tinha esse propósito com missões lá no Novo Testamento, no Velho Testamento. Agora, aqui no Novo Testamento, a gente vê diferente. No Velho Testamento, a gente observa, por exemplo, que o Senhor usava a nação, já apontando para o Novo Testamento, tipificando o Novo Testamento, porque agora no Novo não é mais o povo de Israel, não é mais a nação, não é mais o judeu. No Novo Testamento, Deus levanta a sua igreja. Nos 4 evangelhos, nós vemos aí o cumprimento das profecias do Velho Testamento no Novo Testamento. O Messias, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, né? Então, missões no Novo Testamento começam lá desde o Antigo Testamento, que era a base. Deus já vinha trabalhando no Novo Testamento através do Velho Testamento. Aí aqui os evangélicos vêm falando para os irmãos aí, ó. Então os evangélicos vêm falando através do que ele já vinha tipificando, né? Lá no Velho Testamento era aquela mensagem, uma mensagem profética, apontando Messias, né? Profeta Isaías, Jeremias, Daniel. Então a gente vê nas mensagens proféticas apontando para o Novo Testamento, da missão que Deus tinha no Novo Testamento, tá legal? E aqui ele mostra, ó, 1.5, Paulo, o maior missionário do cristianismo, lá no Novo Testamento, né? Deus sempre levanta alguém, e aqui Deus levantou Paulo. Os irmãos sabem da história de Paulo, lá em Atos capítulo 9, os irmãos vão ver o que é que Deus fez na vida desse homem, ok? Então tá aqui, ó, página 12, a gente vê a conversão aqui de Paulo nessa passagem, né? Deus trabalhando de uma maneira extraordinária, se revelando aos judeus, porque é assim que Deus faz. Deus chama as pessoas e o torna instrumento nas suas mãos. É por isso que nós estamos estudando a palavra de Deus, né?
Então, os irmãos depois estudam a conversão de Paulo, aí vocês vão ver. A vida de Paulo é um grande exemplo no Novo Testamento, porque Paulo foi um verdadeiro missionário. Se a gente pode falar de missão no Novo Testamento, não pode falar sem começar na vida deste homem. 1.6 aqui, nós vamos ver agora aqui, ó, a igreja. Quando a gente vem falar de igreja, aqui o comentarista fala o quê? Analisemos o seguinte, as passagens bíblicas, Isaías capítulo 6, 8, né? A quem enviarei e a quem há de ir por nós. Pergunta bastante inquietante, é necessário ir a todos os povos, raças e nações. Agora aqui é o seguinte, quando se fala de igreja aqui no contexto missionário, irmão, deixa eu falar para vocês, a função da igreja, né? A igreja é o corpo de Cristo. Então, infelizmente, irmão, eu não posso falar muito porque até já passou aqui os minutos aqui da internet. Tá vendo aqui, ó? Ok? Deixa eu mandar para vocês essa parte aqui e vou continuar, tá legal?